glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus, por favor, no livro de Jó. Deixa eu passar algumas informações importantes para a igreja, rápida. Vocês sabem que sábado que vem nós vamos ter a nossa noite do lanche. E a nossa noite do lanche, ela é específica para nós arrecadarmos para as casas, para a nossa campanha da casa. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, eu vou lembrar, quem nunca escutou, nós temos aqui nessa rua 6 casas que nós já compramos, fazem parte da igreja. 3 delas já foram demolidas, porque nós vamos usar tudo isso como propriedades da igreja, vamos usar para a escola, para nós mesmo, como família. E compramos 6, e essas casas, as 4 primeiras casas nós já pagamos, não fizemos nenhuma campanha aqui na igreja, não fizemos nenhuma campanha, pagamos. Só que em virtude de algumas situações que foram criadas, estamos no final, agora faltam 6 ou 7 parcelas para nós terminarmos a casa. E nós fizemos uma campanha chamada Campanha das Casas, que caso você queira participar, é só ir lá no quiosque e falar, eu quero participar disso. Se você é da igreja, participe, porque você desfruta, então você participa. E então faltam 6 parcelas, 6 ou 7 parcelas. E além da campanha, nós fazemos um evento por mês com o objetivo de arrecadar e assim ajudarmos no pagamento da casa. É muito importante que você participe. Às vezes você vai pedir um lanche no sábado, pede aqui na igreja. Eu vou comer um lanche, vou comer uma pizza. Nesse sábado não come pizza. Se você comer pizza, vai dar uma dor de barriga que você vai ver. Se você comer um lanche, vai te fazer um bem, porque a gente até ora para que toda a gordura se transforme em músculo na sua vida. Então, pode comer dos nossos lanches, que eles são abençoados, né? E tudo que a gente coloca no lanche, não, agora estou falando sério, estou falando sério tudo até agora, mas tudo que a gente coloca no lanche é da melhor qualidade, irmãos. O nosso hambúrguer não é de aves e carne bovina misturada, nosso hambúrguer é só de carne, nosso catupiry é o mais caro, escala, a gente faz tudo do melhor. Oramos antes de fazer, abençoamos quem vai comer. Então participa das coisas da igreja, que é bênção para você e para nós como ministério, como família, né? Nós somos uma família, nós temos que participar daquilo que estamos fazendo, para que a igreja seja abençoada em tudo. Outra coisa que eu vou falar bem rápido é sobre o Suel, o acampamento de jovens, vocês viram aqui no telão, vai acontecer agora em agosto. Se você puder ir com a sua família, vai ser tremendo. Se você não pode ir com a sua família, mande o seu filho, porque é bênção para ele estar no meio da igreja e crescer com a igreja. E por último, falando um pouquinho sobre missões, a pastora Vera, que é lá de Moçambique, está no Brasil, vocês sabem que ela vai participar de um procedimento cirúrgico, e ela vai fazer uma avaliação quarta-feira agora lá no INCOR, no Hospital do Coração. E queria que vocês estivessem orando. Hoje eu conversei com o pastor Anésio, nós vamos fazer um jejum na quarta-feira por ela, e a minha oração é que ela não precise fazer esse procedimento cirúrgico. Minha oração é que ela seja curada e que tenha outro procedimento, que ela não precise da cirurgia, em nome de Jesus. Então vamos orar por ela para que Deus abençoe. E também ainda sobre missões, dia 9, sábado, eu vou estar embarcando junto com o pastor Carlos, que é o marido da pastora Vera, estaremos indo para Moçambique. Vou ficar ali 17 dias, onde o objetivo é darmos o início da escola, do orfanato de tempo não integral, né? Mas para levarmos as crianças que não têm pais, vamos cuidar dessas crianças, alimentar e darmos o ensino de alfabetização das crianças, porque nós não podemos, por sermos estrangeiros, ter uma escola onde as crianças aprendam, tem que ser somente alfabetização e alimentação. Então nós vamos estar lá fazendo isso, vai ser um tempo bem desgastante, bem difícil, mas eu sei que é da vontade de Deus. Orem para que Deus nos dê sabedoria em tudo que temos que fazer lá. Precisamos fazer os muros, precisamos fazer a divisão do salão, tudo isso é para a glória do Senhor e para aquelas crianças que não têm absolutamente nada. O dia que você for comigo para Moçambique, toda vez que a gente leva 2, 3 que nunca foram. Você vai ver que as crianças, você pergunta assim para as crianças, o que você comeu hoje no mata-bicho? Mata-bicho é o café da manhã. Eles falam assim, hoje eu não comi nada. Você não comeu nada? Não, eu comi ontem. Hoje não vou comer nada, mas amanhã eu como. Aí você olha e fala, Senhor da glória.
Mas assim como o meu coração ficou apertado a primeira vez que eu fui para Moçambique, eu hoje já fui sarado e hoje eu tenho um entendimento. Qual que é o entendimento que eu tenho? Porque Deus falou ao meu coração. Talvez aquelas crianças nunca comam o que você come, nunca bebam o que você bebe. Deus falou isso para mim. Mas elas podem ter o céu que você vai ter. Então, ainda que o meu propósito, o nosso propósito seja levar comida e levar ensino, o maior projeto nosso é levá-los a Deus. Porque se eles forem para Deus, podem até não comer a carne que você come, ou a minha, que eu como. Mas nós podemos andar nas ruas de ouro, eles vão poder andar nas ruas de ouro que a gente vai andar. Amém? Então, os caminhos são esses. Precisa levar alguma coisa como Jesus fazia. Jesus multiplicava pães, Jesus curava, as pessoas vinham para Jesus e Jesus pregava o reino. Então a gente precisa fazer alguma coisa no mundo social, né? Obras sociais, para que as pessoas venham e nós possamos dar Cristo para eles. Então é assim que Jesus fez, nós seguimos o nosso mestre. Amém, igreja? Hoje é um dia de muitas emoções. E não é o Roberto Carlos que está falando. Quero apresentar para vocês um irmão que eu conheci, ele era mais ou menos mais magro que eu, talvez você tivesse já como eu. Mas é uma pessoa que andou com a gente no começo desse ministério. No começo. Nós tínhamos um ministério aqui na igreja, quando nós começamos, aliás, ele veio para essa igreja por causa desse ministério, que era um ministério chamado Sopão. Nós fazíamos sopa, irmãos, e distribuíamos nas ruas. 2 vezes por semana, panelas enormes, saímos numa perua que nos deram e nós levávamos a sopa para os bairros mais distantes. Naquela época que Cruzeiro do Sul só era terra, não tinha nada naqueles bairros. E nós levávamos o sopão, manifestava demônio que vocês nem imaginam, a gente entregava nas casas e nós evangelizávamos e levávamos as pessoas para os céus. E hoje está aqui com a gente, fica em pé, Vanderlei, esse meu irmão querido. Glória a Deus, muita gente conhece ele, seja bem-vindo. Já veio aqui, assistiu alguns cultos no seminário, aí eu estava falando com ele por mensagem, ele falou assim, vá no culto, vem aí para eu poder te dar um abraço. Trabalhou muito, mas muito, era 2 vezes por semana, né? 3 vezes por semana. Quantas sopas que a gente entregava? 400 pratos, 800 pratos por noite. 800 pratos. Você acha que você faz comida para muita gente? Converse com a gente, você vai ver. E nós só paramos esse ministério, irmãos, porque as coisas começaram a melhorar na nossa cidade, a igreja começou a orar, e a cidade prosperou. Então nós paramos de fazer esse serviço. Mas enquanto tinha necessidade, nós fizemos. Nós não paramos porque nós quisemos, nós paramos porque não tinha mais necessidade. Nós começamos a ver os bairros muito pobres, com o pessoal com carro na garagem. Naquela época era antena parabólica. Eu sei que os jovens não sabem nem o que é isso, mas tinha uma antena monstruosa. Começava a ver as antenas parabólicas, os carros na garagem, nós vimos que não tinha mais necessidade e nós paramos. Mas foi um tempo muito abençoado, muito abençoado. Quantos anos que nós fizemos isso? Foram 2 anos antes, né, de começar, 1 ano antes de começar a resgate e depois... 4 ou 5 anos fazendo isso, 3 vezes por semana, toda semana. E nós íamos buscar as comidas nos mercados, e aquilo que o mercado ia jogar no lixo, nós íamos buscar, separávamos o que estava podre, o que estava feio, limpávamos o que tinha que limpar, e sopa para o pessoal. Foi assim, né? Foi assim. Glória a Deus. Acho que vai dar tempo de eu pregar. Dá sim. Fique em pé, por favor, abra em Jó capítulo 1. Na quinta-feira nós vamos orar por missões e a igreja vai me enviar, aí eu vou pedir para os pastores, presbíteros, bispos orarem por mim. Jó capítulo 1. Eu vou ler com você de maneira mais rápida, para você poder depois ouvir a palavra. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numerosos o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem
era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos os turnos e dias de seus banquetes, Jó chamava a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, de graça, teme a Deus, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam, juntos a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está a teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus
e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, segundo a revelação da Tua palavra, e peço em nome de Jesus que o Senhor nos faça entender essa revelação. Peço que em nome de Jesus o Senhor desbloqueie os ouvidos que possam estar bloqueados. Peço em nome de Jesus que caia por terra todo impedimento de Satanás para que nós não sejamos livres. Porque como diz a Tua palavra, nós somos livres porque conhecemos a verdade. A verdade é o Teu Filho Jesus. Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos guerreiros agora trabalhem nesse lugar, impedindo qualquer ação de Satanás, e que a nossa vida possa ser segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Antes de continuar com essa palavra, eu quero dar um testemunho para vocês. Eu queria chamar aqui para frente a ministra Michele, por favor, e a pastora Cecília. Eu ia chamar os filhos, os maridos, tudo, mas não vai dar tempo. Então, queria chamá-las aqui. Ontem foi o casamento da Luane, como eu falei para vocês. Pode vir para cá, para esse lado. E ela estava me contando, a Michele estava me falando sobre algo que Deus está fazendo na vida deles, como família. E eu pedi para eles, então, compartilharem um pouquinho. E quando eles estavam falando, hoje de madrugada, eu quase não consegui dormir hoje, porque eu tinha essa palavra no meu coração. A Adriana falou que eu me mexi muito na cama hoje. Mas, na verdade, eu estava eufórico com a palavra que Deus já tinha me dado e que eu achava que essa palavra eu ia pregar no casamento, de forma bem sucinta. Mas o Senhor a fez crescer no meu coração durante a semana. E ontem, então, na madrugada, eu fui finalizando ela. Queria que a Michele falasse um pouquinho. Eu queria que a Cibele estivesse aqui também. A Cibele veio no culto da manhã, é a outra irmã. Então, ela vai falar, mas vai falar o que aconteceu com as três. Fala o que você achar, você tem só 30 segundos. Estou brincando, pode falar. Dá seu testemunho, que você me falou. Graça e paz, igreja. A irmã que tem o dom de falar. Eu sou meio enrolada, mas para a honra do Senhor a gente se esforça, né? A minha história ela é uma história bem turbulenta, assim. Tem muitas dificuldades. Eu engravidei aos 16 anos com meu esposo, né? E a gente estava num relacionamento bem recente. Então, foi tudo muito difícil, né? Meus pais, a família, uma vida inteira pela frente, ser grávida, sem nenhuma perspectiva de vida, né? E aí as coisas foram se ajeitando, nós fomos, né, conquistando nossas coisas. Eu sempre trabalhei, nunca deixei assim de trabalhar, mas tudo muito difícil. E conhecemos o Senhor e aí as coisas começaram a mudar na nossa vida. E sempre firme. E tudo que eu ouvia era como se ligasse chaves. Assim, que eu virasse mesmo uma chave na minha vida. E fui me apoderando das palavras e sempre no meu coração estava: eu preciso levar isso para os meus filhos para que eles não passem por aquilo que eu passei. E nisso, firme nas dificuldades e sempre ali no Senhor. E o que mais? Daí o trabalho, sempre trabalhando no comércio, com horários complicados, com dificuldades financeiras. E até que meu marido ficou desempregado, ele tinha um trabalho que ele ficava muito ausente da igreja, tinha gente que nem sabia que eu era casada, porque eu sempre estava sozinha. E ele foi mandado embora e a gente ficou, e agora? O que vamos fazer, né? E aí, meu marido tinha um desejo no coração dele, e a minha irmã falou: ó, por que vocês não abrem uma loja? E era a mesma a ideia que meu marido tinha. Eu, de começo, não tinha, porque eu sempre fui muito medrosa. Mas eu falei: não, preciso, né, apoiar meu marido nessa, e vamos orar e ver o que o Senhor prepara para a gente. Aí, marcamos com o Bispo Alex,
né? Buscamos aconselhamento, buscamos em oração e as portas foram se abrindo e abrimos nosso negócio. E, para a honra e glória do Senhor, está indo tudo bem, enfrentamos uma pandemia, e a todo tempo a gente vê, tem aquelas frases de Facebook que você fala, nossa, né? Essas frases, será que acontece mesmo? E realmente, aquilo que eu orava lá atrás, a gente vê se concretizando. E vejo que a minha filha não passou nada daquilo que eu passei. Ontem tivemos um casamento maravilhoso, uma alegria ver, né, eles não passando aquilo que a gente passou, tudo de excelência, né, gratidão realmente ao nosso coração de ver, né, as bênçãos do Senhor nos alcançando. Amém. Deixa eu fazer algumas perguntas. Ela, Cecília, somente a que não teve neném antes do casamento foi a Cibele, porque ela não conseguia engravidar, senão ela também teria. Não conhecia o Senhor. Como que é a vida no mundo? A vida no mundo é assim, né? Alguém pode atirar alguma pedra? Ninguém. Se você não casou dentro de uma igreja evangélica, se você não nasceu, a nossa vida foi tumultuada, né? Tivemos muitas experiências lá fora. As três tiveram essas experiências. E hoje, a Luane, separada para o Senhor desde bebezinha, outra história, com Mateus, um menino lindo, casados, assim, a emoção de ver um menino separado e uma menina separada para si, um para o outro, coisa linda. A Bianca, também a mesma coisa, vai casar o ano que vem, o Hernan já, não, mais dois, né? O Hernan já está fazendo assim. Separada, também um menino lindo, Lucas, uma família diferente. Nenhuma das três fizeram faculdade. A Luane está se formando o ano que vem como pedagoga, professora. A Bianca, dentista. E a Cibele está atrasada porque a Débora não tem nenhum ano ainda, mas vai chegar lá. As três trabalhavam vendendo roupa. As três são empresárias hoje. A Cecília tem um funcionário que é o Hernani. Ela que tem um cartão da empresa, ele só vê tremendo no bolso, né, o que acontece. Então, uma vida, irmãos, transformada por Deus, não foi por a igreja, a instituição não muda ninguém, quem faz isso é o Senhor Jesus. Só que existe um tempo para essas coisas acontecerem. Existe o quê? Existe uma perseverança, porque o diabo vai tentar tirar você desse caminho. E se tirar você desse caminho, os teus filhos vão juntos. Acredite. Se ele te tirar do caminho, tua geração vai para o beleléu. Obrigado. Aplaude o Senhor Jesus pela vida deles. Obrigado. Não vou deixar a Cecília falar, senão ela prega e não acaba o culto. Mas eu queria que a Cibele estivesse aqui só para vocês verem a história das três irmãs. Irmãos, deixa eu falar um pouquinho dessa história aqui de Jó, capítulo 1. É uma das histórias mais misteriosas de toda a Bíblia. É uma história misteriosa. Tem muitas coisas que eu gostaria de perguntar para Deus e para Jó, e eu só vou entender isso quando chegar nos céus, porque tem coisa que o Senhor só vai nos revelar se Ele quiser revelar. Mas é uma história muito misteriosa, porque são 42 capítulos, que acontecem por causa de 2 minutos. 1 minuto no primeiro capítulo, 6 versículos, e 1 minuto no segundo capítulo, mais 6 versículos. Por causa de 2 minutos, nós temos uma história de 42 capítulos. É uma história misteriosa, é uma história desafiadora de se tentar entender, precisa de revelação. Mas esse texto que nós acabamos de ler, dessa história, ela acontece por causa de uma conversa de Satanás com Deus. Satanás, atrevido, imundo, entrou na presença de Deus, e Deus sabia por que ele estava rodeando a terra. Na verdade, ele estava rodeando a vida de Jó. Acredite no que eu vou te falar. Satanás não está rodeando a tua vida. Ele não tem tempo, ele não é onipresente, ele não tem como rodar as nossas vidas. Mas ele tem seus líderes, seus comandados para fazer isso. Tem os demônios que estão rodeando nossas vidas. Talvez um dia você vai entender sobre espíritos familiares,
que acompanham as vidas. Você talvez consiga ver na tua própria família, na tua própria geração, onde alguém da tua família, uma geração da tua família morre por causa de acidente, ou são divorciados, ou tem adultério, ou tem uma doença, ou são violentos. E você olha e fala assim, mas por que na minha casa todo mundo é assim? Porque existem espíritos familiares que vão trabalhar na nossa geração, para nos destruir. Agora, é interessante que nesse livro, nessa conversa de Satanás com Deus, nós vemos que ele, Jó, era um homem diferenciado de todos aqueles que estavam à sua volta. O próprio Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, por 2 vezes ele fala, observaste o meu servo Jó? Isso no versículo 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Já pensou nisso? Jó era um homem riquíssimo. A Bíblia nos diz, nós lemos isso no capítulo 1, que não havia ninguém na terra mais rico do que ele. Ele era poderoso, ele tinha muitos animais, ele tinha muitos funcionários. E Deus, fale para o teu irmão, Deus está dizendo assim, ele é íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, eu quero que você pense um pouquinho antes de eu continuar. Ele era um empresário, um homem de negócios. Você sabe o que acontece no meio dos negócios? Você sabe o que acontece no meio dos negócios? No meio dos negócios tem oportunidade. No meio dos negócios você pode tirar proveito dos seus funcionários. No meio dos negócios você pode pagar ou não pagar. No meio dos negócios você pode não receber e alguém pode te atrapalhar. No meio dos negócios você corre riscos. E corre risco também de atrapalhar a vida de outros. E Jó, um homem riquíssimo, no meio dos negócios, com todos os seus filhos, ele era um homem íntegro, justo, que se desviava do mal e era temente a Deus, no meio dos negócios. Ele não era um Zé Mané que estava em casa sem fazer nada. Ele não era uma pessoa que estava enclausurado num canto, orando e buscando a Deus o tempo inteiro. Não, ele era um homem justo. Íntegro, fala de ética. A ética de Jó era diferente da ética do mundo. Sabe o que é ética? Ética são os padrões, os valores de uma sociedade. Isso é ética. Os valores e os padrões de Jó eram os padrões e valores de Deus, não era do mundo. Ele não agia como o mundo age. Ele agia como Deus gostaria que ele agisse. Então ele era íntegro. Ele era uma pessoa que sabia o que fazer e como fazer quando ele era enganado, quando ele era injustiçado, quando ele era roubado, quando ele era enganado. Ele olhava para aquilo e como que ele fazia? Vou matar o cara. Não, ele olhava e falava assim, eu vou agir como Deus gostaria que eu agisse. E dessa forma Deus o abençoava, porque o próprio diabo falou isso. O diabo falou assim, o Senhor está dando tudo para ele? O Senhor abençoa tudo que ele faz, o Senhor abençoa? Por que Deus abençoava? Porque ele era um homem íntegro, ele confiava em Deus, ele tinha esperança no Senhor, ele era um homem de negócio. Gente. Nós estamos falando de uma pessoa que não lida com gente, nós estamos falando de uma pessoa que lida com muitos. Ele tinha muitos animais, muitos funcionários, mas a Bíblia também diz que ele era justo, e justiça aqui é a forma de tratar corretamente e proceder de forma honesta. Ele era honesto com as pessoas. E eu fico imaginando no meio empresarial, porque eu já trabalhei nisso, as pessoas fazendo o errado, e ele olhando e falando assim, mas eu vou fazer o certo, eu vou fazer o correto. A Bíblia também diz que o próprio Deus fala que ele era temente, e temente aqui é que Jó sabia com quem ele estava lidando. Jó sabia que ele estava lidando com Deus, que aquilo que ele fazia, Deus estava olhando. Todo pecado tem uma consequência. Jó era temente a Deus. Jó olhava e falava assim, eu sei com quem eu estou lidando, eu sei que existe um Deus nos céus. E eu vou me cuidar para que eu não desagrade a Deus. Ele era temente a Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que tem assustado a igreja nesses tempos é como o temor de muitas pessoas tem desaparecido. Aliás, tem gente que não tem temor nenhum. Não sabe com quem está se relacionando. Muita gente acha que quando chegar no céu vai ser uma farofada lá em cima, que o que deu errado vai dar certo.
que Deus vai arrumar. Seria bom as pessoas lerem mais a Deus, lerem mais a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, você vê o próprio Deus falando. Jó era temente, mas diz também que ele se desviava do mal. E aí eu fico imaginando, gente, vocês que são empresários, vocês que trabalham numa empresa, vocês que são funcionários, vocês que são mulheres de Deus, que vão no supermercado comprar alguma coisa. Eu fico imaginando agora Satanás atrás dele o tempo inteiro para fazer ele cair. Satanás criando situações. Porque se desviar do mal o diabo cria um laço aqui, em vez de ele colocar o pé e cair, ele se desviava e falava, não vou cair, não quero isso. A Bíblia diz que em certos momentos do livro, Jó diz assim, qual foi a vez que eu fixei os meus olhos numa donzela? Então, quantas vezes o diabo colocou as mulheres na frente dele e ele falava assim, não é minha esposa, se desviava. Temente a Deus. Sabe, quando eu leio Jó capítulo 1, versículo 5, leia lá comigo. Jó capítulo 1, versículo 5. Diz assim, decorridos os turnos de dias de seus banquetes, dos filhos, chamava a Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui mostra, irmãos, como esse temor de Deus, essa integridade estava presente na vida de Jó. Jó era um homem que ele era justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas o diabo estava ali, esperando uma oportunidade para derrotá-lo. Entenda, a nossa vida está muito longe de Jó, né? Nosso mundo hoje está mais agressivo. O diabo continua o mesmo, mas o mundo está mais agressivo. Entenda que os demônios cirandam nossa vida, como Pedro fala, como um leão procurando alguém para devorar. Ele anda à nossa volta para nos destruir. E é interessante essa história, porque existem 2 ataques de Satanás. O primeiro ataque é no capítulo 1, versículo 15 em diante. Abre lá, acompanha o raciocínio. Jó capítulo 1, versículo 15. O primeiro ataque é que vem um grupo chamado Sabeus, e eles roubam os bois, as jumentas e matam os servos. Amém, irmãos? E aí, o que o servo fala? O servo fala assim, vieram os sabeus. Amém? Roubaram o quê? Os bois, as jumentas e mataram os servos. Me responda uma pergunta. Foram os sabeus que fizeram isso? Ou foi Satanás que fez os sabeus fazerem isso? Quem foi o culpado disso? Os sabeus ou o diabo? O diabo. Olha o versículo 16. Olha o que fala o versículo 16. O servo fala o quê? Desceu fogo de quem? Fogo de Deus. E destruiu as ovelhas. Foi fogo de Deus que destruiu as ovelhas? Sim ou não? Pense, foi fogo de Deus que destruiu as ovelhas? Não. Mas isso foi atribuído a? Foi atribuído a quem? A Deus. Então, primeiro culpado os sabeus, depois agora eles culpam a Deus. Olha o versículo 17. Os caldeus vieram e eles levaram os camelos. Camelo era uma fortuna. Uma coisa é ter um Fox, a outra coisa é você ter uma Ferrari. O camelo era a Ferrari daquela época. Bebia bastante. Mais que um Fox. Mas era a Ferrari da época. Me diga, foram os caldeus que roubaram os camelos e destruíram? Mataram os servos? Ou foi o próprio diabo que fez isso? Quem foi? O diabo usou eles. Mas a culpa caiu em quem? Não sabemos. Mas quem estava fazendo? O diabo. Olha o versículo 18 e 19. Vem um vento dos 4 cantos do deserto e mata os 10 filhos de Jó, os 7 meninos e as 3 meninas. Você consegue ver o poder do inferno? Você consegue ver como demônios têm poder? A pessoa foi curada no centro, a pessoa foi curada na encruzilhada. Vocês estão vendo que ele tem
poder para fazer essas coisas, ele mexeu com o mundo físico, ele mexeu com os ventos da terra, ele fez cair fogo do céu. Talvez quando você escutar a história de Elias, quando Elias ele fala para os profetas de Baal, faz aí o teu altar, que eu vou fazer meu altar. E o Deus que responder com fogo do céu primeiro, esse será Deus. Vocês conseguem entender por que eles começaram a se cortar e derramar sangue para ver cair fogo do céu? Porque eles sabem que o demônio tinha poder de fazer cair fogo do céu. Mas é interessante que esse vento aqui também não foi um vento natural, mas a culpa foi dada a quem? Ao vento. O vento que derrubou, o vento que matou. Mas foi o vento? Quem estava por trás disso? Satanás. Sabe, a resposta de Jó nesse primeiro ataque está no versículo 21. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante é ver como Satanás faz as coisas e muitas vezes você e eu brigamos entre nós achando que o problema somos nós, mas na verdade foi Satanás. É óbvio que é assim, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, quando acontece uma briga entre você e sua esposa, quem está lá atrás, atirando flecha nela e atirando flecha em você para que vocês se destruam, não foi o que ela gastou no mercado ou o dinheiro que você quer economizar. É o próprio diabo querendo destruir vocês e a sua família e o seu relacionamento. Nunca fale que a mulher adúltera que está chegando perto de você é mais bonita que tua esposa, melhor que tua esposa, e aquilo é de Deus, Deus que está me dando essa mulher. É o diabo que está por trás, tentando destruir sua casa. Mas é impressionante como nós cristãos, que temos a Bíblia e tudo que nós precisamos para sairmos com a verdade firmes, é impressionante como nós somos enganados. E ficamos culpando uns aos outros, e nos destruímos, nos dividimos, nos enfraquecemos, colocamos a culpa um no outro, ou até mesmo em Deus, quando falamos, foi da vontade de Deus, morreu porque Deus quis, ficou doente porque Deus quis, coloca-se tudo a culpa ou no diabo ou em Deus. Segundo ataque acontece no capítulo 2. E esse segundo ataque ele é mais grave. Porque agora vai para o corpo de Jó. Jó agora não tem mais nada. Perdeu tudo. E agora vem o segundo ataque sobre ele. E olha como o diabo é esperto, gente. Lembre-se, o primeiro ataque dele na história da humanidade foi através de uma serpente. E a serpente era um bicho extremamente sagaz. Sagaz quer dizer esperto. E olha o que o diabo fala para Deus. Toca nele. Você vai ver se ele não blasfema contra você. E o Senhor fala, pode tocar, mas não tira a vida dele. E agora, Satanás vai e gera úlceras, enfermidades, tormento em Jó. Se você continuar lendo, os amigos de Jó, quando chegam, pessoal, quando eles chegam para ver Jó, eles ficam tão chocados, porque Jó era um homem tão próspero, tão lindo, tão íntegro, tão perfeito, que eles, quando veem Jó de longe, eles começam a chorar, eles ficam perturbados de ver Jó daquele jeito. E diz a palavra de Deus que eles ficaram 7 dias perto de Jó sem falar uma palavra, porque Jó gemia tanto, Jó sofria tanto, Jó chorava tanto, a sua dor era tão grande, que eles ficaram 7 dias perto sem falar uma palavra. E aí começam os discursos de Jó, porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. A Bíblia diz que Jó perdeu? Perdeu o quê? Tudo. Mas não perdeu uma pessoa, a sua mulher. Morreu tudo. Filhos, camelos, servos, morreu todo mundo, menos a mulher.
E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, a mulher de Jó. Porque essa mulher, não há nenhuma revelação disso, mas pela atitude dela, quando ela vê Jó agora enfermo, ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre. Não é isso que ela fala? Ela diz assim, capítulo 2, versículo 8 e 9. Sentado em cinzas, Jó 2, 8 e 9. Sentado em cinzas, tomou um caco para com ele se raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Aqui Jó tem uma visão equivocada, mas ele está achando assim. E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, ou seja, ele não blasfemou contra Deus. Eu tenho um entendimento que uma das razões de Jó sacrificar para os seus filhos, como ele fazia continuamente, porque a preocupação de Jó é que os seus filhos blasfemassem contra Deus. Eu tenho um entendimento que provavelmente quem fez isso, quem tinha essa influência no meio dos filhos, era a própria mãe. As mães influenciavam os filhos, talvez. Talvez fosse uma prática no meio da família, quando alguma coisa desse errado, blasfemar contra Deus. E ela talvez tenha visto isso por meio dos filhos. Então agora quando ela vê que a coisa está dando errado, ela fala, blasfema contra Deus, amaldiçoa Deus. E os filhos talvez fossem assim por causa desse ambiente, porque os filhos, eles vivem um ambiente que nós estamos. Por isso que é importante estar na igreja, nas quintas, nos domingos, na rede de jovens, porque nós somos influenciados pelo ambiente. Fica só na escola, com amigos, pessoas que não temem a Deus, vai ser influenciada pelo ambiente. E essa mulher, então, ela fala uma frase forte. Ela diz assim, você está conservando sua vida com integridade ainda? Amaldiçoa Deus e morre, no versículo 9. Eu quero falar um pouquinho sobre a mulher de Jó. Uma mulher talvez que tenha tido uma dor que nós não tenhamos ideia. Uma mãe que perde 10 filhos. Não perdeu um. Não perdeu 2. Perdeu tudo. E para uma mulher, as mães que estão aqui vão concordar comigo, perder as coisas, elas passam. Uma mulher, quando ela tem um filho, ela vira uma leoa. Ela pode ficar sem comer, mas se o filho ficar sem comer... Muitos problemas acontecem nos divórcios, porque enquanto a mulher está amamentando, ela está bem, mas quando a criança para de amamentar e começa a ter dificuldade em casa, elas não suportam, porque elas estão com o filho. Essa mulher sofreu muito. Deve ter sido uma dor que não dá para a gente entender. Eu já perdi um irmão, já perdi meu pai. A dor é muito grande. Mas 10 filhos. E perder toda a sua estrutura. Ela ainda ficou firme porque ela olhou para o seu marido. E por causa da integridade do seu marido, ela ainda suportou. Mas quando ela vê agora o seu marido naquela condição, ela fala, amaldiçoa Deus, acaba com isso. Eu queria que você entendesse um pouquinho sobre essa visão errada dela. Porque é interessante o que ela fala dessa frase e as verdades que a gente pode tirar. A primeira coisa que a gente vai vendo é que ela era uma pessoa precipitada. Ela concluiu que tudo que estava acontecendo era Deus. Que Deus estava pesando a mão sobre ela. Que Deus estava, por causa do erro do seu marido, por causa do problema do seu marido, e aí ficou escancarado quem era o culpado. Porque enquanto estava todo mundo morrendo e tudo sendo destruído, quem é a culpa? Estou eu e você. Marido e esposa, quem é a culpa de tudo isso que está acontecendo? Mas quando a coisa aconteceu na vida de Jó,
ela olhou e falou assim: o culpado é você. Você é o culpado. E ela se precipitou no julgamento, como muitos cristãos e muitas pessoas que não conhecem a Deus se precipitam, julgando que tudo que está acontecendo de errado é Deus. Ela disse: você pecou contra Deus, fala mal dele que ele te mata, amaldiçoa ele. Você é o culpado. Ela não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, ela não via o que o diabo estava fazendo, não tinha discernimento. Assim, muitos cristãos acabam se destruindo. Isso está acontecendo na nossa vida porque você está fazendo isso. Você está se prostituindo, por isso que o nosso casamento está acabando. Olha, está certo, ele está se prostituindo, mas quem está gerando isso é o diabo. Porque quem não quer um casamento é o diabo. Ela se precipita e conclui que tudo aquilo que estava acontecendo de ruim era o próprio Deus sobre ela, mas era o diabo. Sabe, existe uma verdade na Bíblia que ela é imutável. Deus não faz mal para os seus filhos. Deus não tem planos de maldade para você. Deus não projetou nada para a tua história, na tua história para te destruir. A única coisa que Deus tem para você é o melhor, porque Ele falou: eu te dou a vida eterna e você vai estar para sempre comigo. Este é o plano verdadeiro de Deus. Se alguma coisa está acontecendo diferente na tua vida, você tem que parar de ficar culpando os outros e entender que são ciladas de Satanás e você tem que lutar contra o diabo e não ficar culpando Deus. Não se precipitar com a tua boca dizendo: é porque você é um adúltero, é porque você não trabalha, é porque você. Começa a orar pela tua casa, começa a desfazer essas intenções de Satanás no meio da sua família, começa a declarar o que Deus tem para a sua família, começa a colocar o diabo para fora da tua casa. Porque enquanto você ficar olhando e ficar procurando culpado e atribuindo culpa aos seus, e não enxergar o que tem por trás, o diabo vai continuar fazendo, e vai continuar te dividindo. E nós já sabemos que reino dividido não prospera. Então o que eu tenho que fazer, apóstolo? Orar, repreender, amar a tua casa. Se o diabo está criando um ambiente de ódio, crie um ambiente de amor. Se o diabo está levando mentira para a sua casa, trate as coisas com verdade. Integridade, temor a Deus, desviar-se do mal, justiça. Paulo disse assim, abre lá, 2 Coríntios capítulo 12, abre por favor. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, para que não me exalte. Por causa disso, por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando as coisas acontecem de errado na nossa vida, nós ficamos procurando culpado e querendo atacar o culpado. E nós temos que entender que quando as coisas começam a acontecer contra nós temos que trabalhar contra o diabo, exaltar a Deus, se submeter a Ele, que aí Ele vai nos fazer fortes. Talvez já tenha acontecido muita coisa ruim na sua vida, como aconteceu na minha. Não foi Deus.
Fala para o teu irmão, não foi Deus. Talvez você já tenha se deparado com a morte, com acidentes, com rejeição, com fracasso, com abandono, com fome. Talvez você já tenha se deparado com muitas situações como essa. Não foi Deus. Não se precipite em falar coisas que você não está entendendo. Se submeta a Deus. Não entendo, Senhor, mas me coloco debaixo da tua mão. Senhor, não sei porque eu não casei ainda. Senhor, eu não sei porque eu não tenho filhos. Senhor, eu não sei porque a minha vida financeira não prospera. Submeta-se a Deus, repreenda o diabo, paralisa essas coisas, se levante contra o inferno. Mas não culpe Deus. Porque Deus não tem planos de destruição para você. Não se precipite com a tua boca. Você alimenta demônios. Faça o contrário, que você enfraquece eles vão te abandonar. Uma outra coisa que a gente vê na mulher de Jó, volte lá, por favor, para Jó. Ela fala, amaldiçoa Deus e morre. É interessante como ela achava que poderia acabar com aquilo com a morte. Muitas pessoas vão para o suicídio ou entregam tudo por achar que não tem mais jeito. E vejam como é uma coisa assim meia dúbia, né? Meia de louco. Ela acreditava no poder de Deus para matar Jó na hora, se ele amaldiçoasse Deus. Mas não acreditava que Deus era poderoso para mudar a situação dela. Você percebe isso? Ela diz assim, amaldiçoa Deus que ele vai te matar agora. Ele acaba com você, acaba com o sofrimento. Quantas pessoas querem resolver com a morte? Se eu tivesse coragem, eu me matava. Se eu tivesse coragem, eu resolvia isso. Quer dizer, acredita que Deus é poderoso para fazer na vida de qualquer um e na vida de todos o que Ele precisar. Mas na minha vida não vai acontecer. Então eu não acredito. E ela era assim. Uma mulher como muitos de nós. Que viu os milagres de Deus no meio da sua família, mas quando a coisa ficou ruim, ela não acreditava que Deus podia mudar. Como muitas pessoas que têm problemas no casamento, acreditam que Deus não tem como arrumar. Que tem problemas financeiros e falam, não, isso aqui Deus não vai se meter, porque Deus está tão preocupado com tanta coisa no céu que não vai se meter comigo. Ele não vai gastar seu tempo comigo. Ela foi enganada. Eu tenho um entendimento que ela não foi morta junto com tudo, porque Deus tinha um plano de restaurar a vida de Jó e dela. Mas é impressionante como ela tem uma visão errada de Deus. Ela acreditava na falência, mas não acreditava que Deus poderia restaurar a sua vida financeira. Quantas pessoas não ficam pensando, estou quebrado, eu vou quebrar, estou quebrado, não aguento um mês, não vai dar mais, eu não suporto, eu não vou conseguir viver assim. Mas acreditam nisso, mas não acreditam que Deus pode mudar a situação. Porque se você acreditar que Deus vai mudar a situação, fala para o teu irmão, se você acreditar, fala para ele, você tem que declarar o que você acredita. Quando você declara, eu vou quebrar, meu casamento não vai dar, eu não vou ser curado, eu vou morrer com essa doença, você está declarando o que você acredita. Então, se você não acredita nisso, declare o que você acredita. O que você acredita? Eu vou vencer. O Senhor está do meu lado. O diabo não vai me derrubar, e se derrubar, o Senhor me levanta. Agora eu fico lá. Ó céus, ó vida. Os mais novos não sabem o que eu estou falando. Tinha uma hiena na nossa época, quando a gente era pequeno, assistia a televisão, era preta e branca a televisão naquela época. Às vezes tinha colorida, a gente colocava um papel vermelho, verde e roxo, então você via colorido, ou virava também o papel, via vermelho, verde e roxo. Azul, aliás. Naquela época tinha uma hiena que ela ficava falando, toda vez chorando, reclamando.
Interessante, né? Uma mulher que estava vendo tanta prosperidade. Era uma mulher que via o seu marido bem-sucedido. Ela acreditava que Deus era poderoso para destruir, mas não para consertar. Você tem que mudar a tua visão. A boca fala o que está cheio, o coração. Se você acredita que Deus pode fazer o teu casamento melhor, se você acredita que Ele pode melhorar as tuas finanças, você tem que declarar o que você acredita. Porque o que a gente acredita é a nossa fé. O que eu falo é fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Mas tem uma terceira coisa que a gente vê nesse versículo. Ela provavelmente pensava como todo mundo. Depende do que você fez, Deus te abençoará ou não. Então, pelo que eu estou vendo, você deve ter feito uma coisa muito ruim. E já que você fez uma coisa muito ruim diante de Deus, Ele não vai te abençoar. Então, morra. Muitas pessoas têm essa visão de que Deus está castigando e que se Ele está castigando é porque a pessoa fez uma coisa muito ruim. E se fez uma coisa muito ruim, ela merece pagar por aquilo. Já que você está fazendo a coisa ruim, você tem que pagar pelo que você está fazendo. Sabe, existe uma lei de semeadura na Bíblia muito clara. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas olha o engano. Ali Jó não estava fazendo nada de errado. Ali Jó estava numa prova. Você sabia que muitas pessoas passam por prova? Sim? Ah, mas eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu não falto nos cultos, eu amo a Deus, eu oro, eu jejuo, tenho minha sala de oração, eu tenho minhas devocionais. Por que isso está acontecendo comigo? Porque tem momentos de provação. Olha os apóstolos. Todos eles morreram martirizados. Olha quantas pessoas sofrem. Hoje aqui no mundo, olha quanta gente sofre. É impressionante você ver quantas pessoas morreram naquela época por causa de Cristo sem ter feito nada de errado. Hoje eu estava vendo uma matéria, eu vou falar, mas eu não conheço nenhuma delas, tá bom? Tem uma pessoa chamada Bruna Carla, isso, né? É uma cantora gospel. Ela disse que não canta em casamentos de uma determinada sigla aí. Eu não vou cantar em casamentos de LGBT, de gays, de homossexuais. Ela só falou isso. Virou uma polêmica. E ela está sendo perseguida por muita gente, inclusive por cristãos. E é interessante porque tem uma outra cantora, que eu também nem sei quem é, mas pelo jeito é uma pessoa muito conhecida, chamada Priscila Alcântara, que ela disse que a outra irmã falou bobagem, que ela não vê nenhum problema em cantar em casamentos assim. As pessoas perderam a ética cristã. Acho que elas nunca ouviram falar de ética cristã. Sabe o que Jesus falou em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Você quer ser cristão e não ser perseguido, alguma coisa está errada. Você pode ter certeza que os teus posicionamentos santos vão gerar problema. Mas hoje nós estamos sendo calados. Porque tem o que é politicamente correto. Então você não pode falar o que você pensa. Interessante, ela olhou e falou assim, tudo isso está acontecendo porque você pecou demais. Então não resta mais nada. Só que nós, quando pecamos, nós temos o sangue de Jesus. Então nos resta o perdão de Cristo sobre nós, para nós continuarmos caminhando. Você vai fazer alguma coisa errada, você fez alguma coisa errada, peça perdão a Deus e continue. Ah, mas eu fiz, já pedi perdão, mas a coisa está dando errada. Você está numa prova, meu irmão. Passe por ela. Mantenha-se íntegro, fiel, justo. Mantenha-se firme. Agora eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, qual foi o final desta mulher que tinha uma visão errada de Deus,
que tinha uma visão errada do marido, uma visão errada de quem estava atacando a sua família. Qual foi o final dela? Se você for ler lá em Jó 42, não precisa fazer isso, você leia depois. Você vai ver que Deus fala para Jó, Deus fala assim para, a Bíblia diz, mudou o Senhor a história de Jó. E ele teve novamente mais 7 filhos, meninos, mais 3 meninas, e todos os seus bens Deus multiplicou. De 7.000 novilhos, ovelhas, viraram 14.000, Deus multiplicou tudo. Sabe como que Deus multiplicou? Eu fico vendo essa mulher assistindo tudo isso. A Bíblia diz que Jó, depois que ele foi curado, restaurado, vieram os parentes e os amigos que falaram mal dele e viram ele mal. E trouxeram um anel de ouro para ele e trouxeram dinheiro. E com aquele dinheiro ele começou a multiplicar isso. Porque isso não é assim, chegou do céu. Ó, estou vendo um camelo caindo. Ó, lá caíram 2 ovelhas. Ó, eu vi mais 2 ali caindo. Não, tinha que começar, ele estava quebrado. E Deus vai fazendo milagres. Porque quando você depende de Deus, Deus é especialista em milagres. Qual é a história da Cecília, da Michele? Qual que é a história da Cibele? De um dia para o outro? Não, Deus foi fazendo milagres. Restaurando o casamento, restaurando a família, restaurando os valores. E agora são as 3 empresárias. Milagres. E aí os amigos e as pessoas trouxeram ouro, trouxeram dinheiro. E aquela mulher, que nós não sabemos o nome, talvez você, mulher, tenha o mesmo nome que ela, graças a Deus a gente não sabe. Aquela mulher pôde ver o amor de Deus e pôde entender pela vida do seu marido que ela estava culpando as pessoas erradas, julgando as coisas erradas. Isso aqui é para os homens e para as mulheres. Olha para a história dela. Ela foi marcada por uma dor insuportável. Teve conclusões erradas. Muitas pessoas têm conclusões erradas com relação à igreja, com relação à família, por causa de situações que os machucaram. As coisas não vão acontecer na sua vida se você não tiver a visão correta. O diabo vai continuar te enganando e te afastando de tudo que é bom. Porque a única pessoa que quer que você fique longe do que é bom é o diabo. A igreja é uma bênção, mas eu não vou porque é uma bênção, mas por que você não vai? Ah, porque não dá para entender, não é verdade? A igreja é uma bênção, mas eu não vou porque sua conclusão está errada. Ah, eu não preciso ir para a igreja todas as vezes porque a igreja não é uma bênção? É uma bênção. E por que você não pode vir na igreja todos os cultos? Porque sua conclusão está errada, você está sendo enganado pelo diabo. Você está com princípios errados, uma forma de ver errada. Assim a pessoa faz com os filhos, faz com o marido, faz com tudo. Gente, eu tinha muita coisa que o Senhor me deu, mas eu não tenho como terminar isso. Talvez eu continue na quinta. Feche sua Bíblia. Mas continue com seus olhos abertos, por favor. Sabe por que você está vivo? Quanto ataque você já viu no meio da sua família? Quantas coisas já aconteceram? Talvez você já tenha pedido para Deus a morte. Eu já falei para Deus que eu queria ir para o céu, mas não por causa de coisas erradas, não porque eu estava tendo alguma coisa errada na minha vida, mas por ver esse mundo tão ruim. Eu já falei para Deus, ó Senhor, se eu pudesse ir, hein, acabava logo com esse negócio. Mas aí é muita mesquinheza da minha parte, né? Muita covardia. Estou aqui para fazer a obra de Deus, para ver pessoas sendo batizadas e glorificando a Deus. É muito fácil querer ir embora. Mas quantas vezes você já pode ter olhado e falar assim, não aguento mais esse casamento, não aguento mais essa empresa, esse negócio de dinheiro, não quero mais isso, não quero mais aquilo, eu quero me desfazer de tudo,
E aí Deus fala para você, você está achando que é Deus que está te colocando peso. Comece a investigar a tua vida, meu irmão. Comece a olhar quais são as linhas de demônios que vêm sobre a sua família e você vai ver o que está acontecendo na sua geração e comece a proibir isso. Comece a abrir tua boca e declarar coisas boas. Comece a dizer que o teu casamento é uma bênção. Pode não estar bem, não tente se enganar. Não precisa se enganar. Não adianta olhar para o teu casamento e estar com problema e falar assim, está tudo bem, né, amor? Ela fala, mas é um tonto mesmo, né? Sabe que não está? Não precisa se enganar. Você pode chegar na tua esposa e pode falar a verdade, assim, olha, eu sei que não está bem, mas Deus vai fazer o nosso casamento ficar bem. E o que Ele precisa fazer na minha vida para me mudar. Não vai chegar nela e vai falar, e o que Ele tem que fazer na sua vida para te mudar? Aí o negócio vai ficar pior. Fala para a tua esposa, o que tiver que fazer na minha vida para me mudar, para quem tem um casamento abençoado, Ele vai fazer. Aí quando você sair de perto, você fala, e na tua também. Mas na hora você não fala. Na hora você não fala que vai ficar ruim o negócio. Você casou, o Senhor quer que o seu casamento seja uma bênção. Você tem uma empresa, Ele quer que a tua empresa seja uma bênção. Você não tem uma empresa, e se Ele te chamou para você ter, Ele vai te dar uma e você tem que entender que vai ser uma bênção. Não atribua a Deus aquilo que você não está entendendo. Não blasfeme contra Ele. Não seja precipitado com a tua boca. Aquilo que você crê, manifeste com as suas palavras, para que Deus veja em você fé e na tua fraqueza Ele gere poder. Já tive muitos momentos difíceis na minha vida. Passo ainda por alguns, muitas vezes. Mas sempre olho para o céu e falo para quem está do meu lado. Se está dando errado, é porque ainda não acabou. E quando acabar, vai estar tudo certo. Essa é uma frase minha. Se está dando errado, é porque ainda não acabou. Porque quando acabar, vai estar tudo certo. Feche seus olhos, por favor. Talvez essa seja uma noite de reconciliação de você com o teu emocional. Você está desequilibrado, está triste. Eu cheguei um dia aqui na igreja, uma mulher veio me procurar, desesperada. Ela falou, olha, eu estou muito emocionalmente abalada. Eu estou muito triste. Era uma das noites do seminário, a segunda noite do seminário. Eu falei, deixa eu orar por você. Não, eu estou bem, agora eu estou bem. Eu participei ontem. Eu disse, não, eu quero orar por você agora. Porque emocionalmente abalado, você não vai entender a palavra de Deus. Aquieta teu coração. Coloca a tua fé em Deus. Não fique procurando culpados. Na hora certa o Senhor vai abrir os teus olhos e te mostrar a revelação do que você precisa enxergar e entender para hoje. Hoje é fácil falar que a Michele, é fácil falar que a Cecília, a Cibele, hoje elas enxergam o que aconteceu com a vida delas lá no passado. Mas quando elas estavam na igreja pela primeira vez, tinha que ter fé de que Deus ia mudar tudo aquilo. Era muita coisa errada. Assim também quando eu entrei na igreja, tinha que ter fé que Deus ia mudar a minha vida. Assim é você que está aqui pela primeira vez, ou você que está aqui há muito tempo, você tem que ter fé que Deus vai fazer. Então, cura teu emocional agora, cura teu coração, fala para Deus, Senhor, me dá equilíbrio, tira esse desequilíbrio da minha alma. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Escute, vou te falar como um pai, toda mudança de humor, de um minuto para outro, são influências demoníacas. Acredite. Quantas vezes eu estava feliz com a Adriana, que nós íamos para a praia, isso logo no início do nosso casamento, nós íamos para a praia, feliz, entrava no carro com ela para ir para a praia. 1 minuto depois eu já estava bravo, nervoso com alguma coisa, e íamos para a praia, e eu descontrolado emocionalmente, espiritualmente. Isso era demônio, porque eu estava feliz até aquele momento. Pessoas emocionalmente abaladas, alteradas de minuto a minuto, é influência de demônio. Repreenda isso na sua vida. Você tem que entender que Deus não te fez assim.
Você não é bipolar. Você está ligado só numa fase, é Deus na sua vida. Ele te energiza através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está em você. Se alterou teu humor de um momento para outro, é demônio, repreende. Fala, porque você está querendo dividir minha casa, capeta? Sai daqui em nome de Jesus. Você está feliz, aí você vai com seus filhos em algum lugar, você vê que alguma coisa te atrapalhou, teu emocional, é demônio, repreende aquilo. Não se precipite com a tua boca. Não seja como a mulher de Jó. Meu Pai, em nome de Jesus, nosso Deus, peço que o Senhor agora venha sobre o coração dos teus filhos que receberam essa palavra. E peço que o Senhor os abençoe. Peço que, assim como Jó, eles tenham a esperança de te ver e poder dizer, como Jó disse, hoje os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que Deus se revele a você, que Deus se revele a você no teu casamento, na tua vida, nas tuas finanças, que assim como aquela mulher pôde ver toda a mudança na sua vida, tanto na perda como no mudar da sua sorte, você também possa ver o que Deus está fazendo em você, e você possa falar, antes eu só sabia que o Senhor existia, hoje eu sei porque eu te vejo na minha vida, nas coisas que acontecem na minha vida. Que os testemunhos da tua vida e os testemunhos que você vê aqui na igreja fortaleçam a tua fé e você possa dizer, hoje eu te vejo, Senhor, porque o Senhor está fazendo milagres na vida das pessoas. Como o diácono Daniel falou no início do culto, depois do louvor, Deus é um Deus que faz milagres e você está vendo que isso fortaleça a tua fé. E que você possa ver esses milagres e falar, eu te vejo, Senhor, em cada um deles. E também te verei na minha vida. Na minha vida. Faz essa oração. Abre os meus olhos, Senhor. Me dê equilíbrio. Fale para Deus, me dê equilíbrio. Me tira da minha boca um falar precipitado. Peça isso para Deus. Me dá equilíbrio, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor dê equilíbrio para os teus filhos. Ou em outra palavra, Senhor, eu peço domínio próprio para cada um deles, porque é a virtude do teu Espírito sobre nós. Dá equilíbrio, Senhor, nas decisões, dá equilíbrio no falar, dá equilíbrio no pensar, para que seus corpos sejam restaurados, que toda enfermidade que veio por meio de demônios, por causa de pensamentos errados, palavras erradas, essas enfermidades saiam daqui agora em nome de Jesus. Que você seja curado nesta noite em nome de Jesus. Não é de doença psicossomática não, não é de doenças que vêm por causa de alterações hormonais não, é de doenças que veio por meio do inferno, de demônios, que saiam da sua vida em nome de Jesus. Saiam da sua vida em nome de Jesus. Demônio, eu te repreendo, saia daqui com qualquer enfermidade que você trouxe, sobre a tireoide, sobre os órgãos, sobre os músculos, nervos. Saia em nome de Jesus, todo demônio que se aproveita de um coração frágil, de um coração sofrido, como foi a mulher de Jó, de pessoas que sofreram e estão angustiadas. Demônio, você está repreendido de tocar nessas pessoas. E você que está sofrendo, está angustiado, não olhe para ele, olhe para Deus, que é o autor e consumador da tua fé. Olhe para o Senhor, que é aquele que vai te levantar e vai mostrar que que Satanás está debaixo dos seus pés. E assim como foram os amigos e familiares de Jó, e abençoaram a vida dele, porque viram que Deus mudou a sorte dele, assim também virá sobre a sua vida. Deus vai fazer milagres na sua vida, para você experimentar milagres na sua vida. Queria convidar você a ficar em pé, por favor.
Se você estiver perto de alguém da sua casa, da sua família, fale para quem está da sua família, fale assim: o diabo não vai nos dividir. O diabo não vai nos vencer. Gente, eu tinha tanta coisa para ministrar, não deu tempo, mas eu quero te falar uma coisa. Depois leia, Deus vai te revelar. Uma das coisas que Deus fez foi falar para os 3 amigos de Jó, que tinham uma visão errada de Deus. A mulher tinha uma visão errada de Deus. Se você tem uma visão errada de Deus, a primeira coisa que Deus fez com os 3 amigos foi: vai lá pedir para Jó orar por vocês. Porque vocês não sabiam quem eu era, vocês trataram a situação errada. Se vocês precisam pedir perdão um para o outro, entenda que Deus quer que você peça perdão para que as coisas possam ir bem na sua vida. Crente não é assim, abraça e está errado, mas deixa assim que Deus vai resolver. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Me perdoe pelo que eu falei para você. Leia lá no capítulo 42. Deus disse para os amigos de Jó: eu não escuto vocês. Ó, Mateus capítulo 6. Se você não perdoar, o Pai não te escuta. Coração duro, ódio, raiva, não dá para pregar mais, olha o horário. Peça perdão. Então você abraça a tua esposa aí, abraça teu irmão e fale para ele: em nome de Jesus, o diabo não vai nos separar. O diabo não vai nos destruir. E aí, se você precisar hoje à noite e jantar com a sua esposa, comer alguma coisa, olhar nos olhos dela, olhar nos olhos do seu marido e falar: me perdoe, faça. Se você tiver alguma coisa para consertar dentro da igreja, conserte, faça. Não chega no irmão falando assim: olha, você me fez uma coisa, eu quero te perdoar. Não é assim que se faz. Você chega e fala assim: eu fiz uma coisa errada, eu pensei errado e você te peço perdão. Você faz a sua parte. Abre suas mãos, ou abraça a tua esposa. Você que está sozinho, abre suas mãos. Senhor, eu peço a tua bênção sobre nós nessa noite. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma refeição linda para cada um. Eu sei que o Senhor tem um alimento que vem dos céus, ainda para os teus filhos. Eu peço que o Senhor os alimente e os abençoe. E que eles possam ser renovados pela tua palavra nesta noite. Que o Senhor passe a ser, ó Deus, não somente um Deus de ouvir, mas um Deus a ser conhecido. Que a tua manifestação de bênçãos e milagres, naquilo onde eles foram falidos, onde eles foram roubados, onde eles foram enganados, que a tua manifestação de graça, amor e de restituição venha sobre eles, sobre os casamentos, sobre as empresas, sobre os negócios. O Senhor é o nosso Deus e nós cremos na tua bondade. A ti, Senhor, nós damos toda a honra e glória nesta noite. Ao Senhor nós adoramos e louvamos e declaramos: tu és o Deus da nossa casa, o Deus da nossa vida. E toda a honra seja dada a Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém?